Santo e poderoso nome de Jesus para sempre. Queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que esta paz possa verdadeiramente viver e reinar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Convido neste momento os santos para, juntamente comigo, dobrar os joelhos e por alguns minutos, serão rápidos minutos, falarmos com Deus. Vamos dirigir ao Senhor uma oração. Quem pede ajuda em oração? Então vamos dobrar os joelhos e vamos falar com Deus. Trabalho para ti não é em vão, que nós temos a certeza que quanto mais trabalhamos para ti, Senhor, quanto mais estamos aqui orando, te implorando, Senhor, a vitória é garantida, Senhor amado. Por tudo isso, Senhor, te rogamos no teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Toda a igreja. A batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis.
Meus queridos, amados irmãos, vamos ler a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus. E eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Livro de Salmo, irmão. Salmo, versículo 37. Glória a Deus. Capítulo 37, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como uma erva e murcharão como uma verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente serás bem alimentado. Deleita também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém, Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, aqui estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu tens nos concedido a nós. E nesta noite está aqui no Teu santuário para adorar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Glória a Jesus. Meu Deus, obrigado pelos louvores que foi entoado aqui ao Teu nome. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra que foi lida neste momento. Pai amado, Pai querido, agora neste momento, Pai, abençoa cada um dos Teus servos, Papai, que aqui está. Meu Deus, toma a direção desse trabalho em primeiro lugar. Usa Teu filho que está na frente desse trabalho. Pai querido, Pai amado, que nesta noite nós possamos, ó Pai, sentir a Tua real presença. Papai querido, fala conosco nesta noite. Aceita os louvores, Papai, que vai ser entoado ao Teu nome. Deus querido, Deus amado, tudo nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Quando eu olhar bem nos Teus olhos e abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, esse momento é o que eu preciso. Meu coração é Teu, Senhor, de Ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de Ti, nunca mais eu esquecerei do Teu amor, do Teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a Tua proteção, debaixo das asas, onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu
saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu me esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. Onde estiveres, quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando hosanas ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Aleluia, Deus. Essa oportunidade em nome de Jesus. Edson. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que
só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo guardou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Aleluia, gente. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Quantos podem adorar e glorificar o nome de Jesus? Queridos e amados irmãos, é com grande alegria, prazer e satisfação que nós retornamos a este microfone para transmitir a inerrante, a infalível palavra de Deus. Mas ainda o irmão Joimar pede para avisar que ainda tem cupons aqui do sorteio beneficente em prol de Ingrid Pérez e a sua filha Alice, para concorrer a esses belíssimos puffs aqui. Rapaz, eles são bonitos. Cadê o irmão Jair? Está lá dentro. Parabéns. É ele que confecciona, né? Olha aí, quem quiser, material de excelente qualidade, a gente vê assim, já dá vontade de sentar. É? Olha aí. É? Então, quem quiser ainda, o sorteio vai ser após o culto. Rapidinho, quem quiser ainda concorrer, fale com o Joimar ou com o irmão Jair. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11, e o versículos de número 13 e 14. Marcos, capítulo 11, versículos 13 e 14. Nós estaremos meditando neste texto de hoje, muito especial e muito sublime para todos nós. Diz assim as Sagradas Escrituras: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Somente até aqui. Queridos e amados irmãos, se desta noite fôssemos dar um tema a esta mensagem, nós falaríamos sobre o engano das folhas. É muito interessante esta passagem, porque ela retrata, meus irmãos, duas situações distintas. A primeira situação que este texto nos narra fala sobre uma figueira infrutífera. E nós poderíamos muito bem enveredar pelo engano que as folhas elas produzem. E também este texto, dentro do seu contexto, ele faz menção sobre a fé que nós devemos ter para determinadas circunstâncias. Se acreditarmos em Deus o suficiente, certamente aquilo que nós pedirmos ao Senhor será feito. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto em evidência, logo nos vem à memória a figura de uma figueira. E a figueira na Bíblia, ela tem todo um sentido tipológico. A figueira na Bíblia, meus irmãos, representa em algumas passagens a trajetória do povo de Deus, a trajetória de Israel. Há alguns comentaristas que atribuem este texto justamente à figura tipológica da figueira em relação a Israel. Ou seja, a nação de Israel estava vivendo um período onde havia sim uma produção de muitas folhas, mas os frutos não eram nítidos, os frutos não eram reais, não eram verdadeiros. Havia simplesmente uma folhagem acobertando o caule e os galhos, mas não havia produção de fruto. Figueira na Bíblia, meus irmãos, é uma tipologia de Israel. Inclusive serve até mesmo para o sentido escatológico.
na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a figueira, ela vai também trazer a tipologia destes momentos. Ela, meus irmãos, possuía como um objetivo primordial a produção de frutos. Ora, figueiras existem para a produção dos seus frutos, conhecido como figo. E estes figos, meus irmãos, eles são, obviamente, para a alimentação do povo, para a alimentação do homem. Quando nós vemos uma árvore frutífera, o que nos vem à mente, meus irmãos, é o desejo de participarmos daquelas frutas. E às vezes nós nos enganamos com a nossa vista, porque avistamos até um fruto belo, bonito, mas às vezes o seu sabor, ele não condiz com a sua aparência. Eu já contei essa passagem que aconteceu comigo ainda na minha infância, quando tinha poucos anos, e saía então, meus irmãos, pelas matas, e eu me lembro que uma certa feita eu encontrei no mato uma árvore, e essa árvore produzia um fruto como se fosse uma ameixa. Irmãos, o fruto ele era tão belo, tão bonito, arredondado, amarelinho, e a gente dava vontade de comer. E quando a gente comia, irmão, era tão amargo que produzia na pessoa ânsia de vômito. Amargava demais, mas o fruto era muito bonito. Ele era tão bonito que mesmo amargando a gente sentiu o desejo de provar para ver se o outro prestava também. Mas era a natureza daquela árvore. Então, a figueira, ela tem essa finalidade, produzir frutos para a alimentação. Ela também, meus irmãos, possuía a finalidade da observação das estações climáticas. Vale ressaltar que neste contexto, Jesus está acompanhado do seu discípulo e ele sai de Betânia, está indo em direção a Jerusalém, e a Bíblia diz que ele teve fome, e de repente ele se depara de longe, ele avista uma figueira, e ela está coberta, meus irmãos, de folha. O interessante é que neste contexto bíblico, faz-se necessário, meus irmãos, primeiro, nós produzirmos os frutos, que são as ações, para que depois as folhas venham surgir como a aparência. E diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 16 até o versículo 20, que nós só temos a capacidade de conhecer uma árvore através dos seus frutos. As folhas, meus irmãos, não servem para designar se uma árvore ela é boa ou se ela é má. Não. O que deve designar, meus irmãos, a qualidade de uma árvore são os seus frutos. Por isso Jesus vai dizer que pelos frutos os conhecereis, ou se conhecerá a árvore. É bem verdade que neste episódio Jesus estava falando de uma classe de pessoa que vivia uma mera ilusão, que vivia, meus irmãos, em um mundo utópico, em um mundo de aparência, aonde estas aparências enganavam as pessoas que estavam ao seu redor, mas a essência era má. Eu digo, meus irmãos, nesta noite, que não adianta nós, por intermédio das folhas, tentar enganar alguém.
ainda que venhamos enganar, mas o nosso Deus conhece o âmago da nossa essência. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que você serve conhece o que está dentro do teu coração. O Deus que você serve conhece o teu pensamento. O Deus que você serve, meus irmãos, conhece as tuas intenções. Não adianta tentar maquiar, não adianta tentar camuflar, não adianta tentar mostrar as folhas sem antes mostrar os frutos. Jesus avista de longe a figueira. Há algumas pessoas que utilizam esse texto para, meus irmãos, tentarem provar que Jesus não era Deus. Os discípulos estão acompanhados dele, e agora Jesus avista de longe a figueira e se dirige para aquela figueira, porque ele avista, meus irmãos, uma folhagem muito bela, uma folhagem muito especial, mas diz a Bíblia que não era tempo de figo, mas mesmo assim Jesus se dirige para lá. Por quê? Porque, meus irmãos, havia algumas figueiras que produziam antes do tempo, e a presença de folha já poderia denotar que essa figueira já possuía alguns frutos, mesmo que verde, mas já possuía alguns frutos. Então Jesus se dirige para aquela figueira, e quando chega lá, meus irmãos, ele não achou um fruto sequer, a não ser folhas. Quando Jesus observa as folhas que havia naquela figueira, mesmo sem estar no tempo da produção de figo, Jesus olha para a figueira e de forma instantânea amaldiçoa aquela figueira e diz: olha, nunca mais alguém coma fruto de ti. E Jesus fala isso, meus irmãos, na frente do seu discípulo. Os discípulos ficam abismados, olhando aquela situação. Alguém pode até interpretar que Jesus estaria zangado aqui, mas na realidade não havia zanga no coração de Jesus. Jesus queria demonstrar para os discípulos como uma palavra e como a fé em exercício, ela tornaria real aquilo que fora proferido pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo, meus irmãos, para uma realidade espiritual e para a realidade das nossas vidas, aquelas folhas podem muito bem representar as aparências que muitas vezes nós, meus irmãos, deixamos em evidência para que as pessoas olhem para nós e nos vejam até mesmo como piedosos. Contudo, vale ressaltar, louvado seja o nome do Senhor, que o que deve vir para a minha aparência é justamente aquilo que está no meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta demonstrar uma coisa e ser outra. Não adianta, meus irmãos, mostrarmos piedade quando na realidade o nosso coração ele está cheio, meus irmãos, de amargura, está cheio de ira, está cheio de rancor. Isso, meus irmãos, não funciona, porque o nosso Deus conhece a nossa essência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece o que está dentro de nós, e para ele não existe a questão de aparência, porque existe até um ditado que diz que as aparências enganam. Quantas vezes nós não julgamos alguém pela aparência? Quantas vezes, meus irmãos, não julgamos, existe outro ditado que diz que a gente julga muitas vezes o livro pela capa. Quantas vezes, meus irmãos, as aparências, ela vem de forma tão contundente que nos leva a ter a certeza de que algo está acontecendo, quando na realidade não está. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com as aparências, e a Bíblia nos dá severos conselhos acerca da aparência, e um dos principais conselhos que a Bíblia nos dá é: evitai a aparência do mal. Porque às vezes você não é, mas aparenta ser. Às vezes você não pratica, mas anda com quem pratica. E tudo isso, meus irmãos, deve servir de cuidado para conosco. Me lembro que ainda bem jovem,
sou jovem ainda, mas ainda na minha tenridade, eu fui dar uma ceia com um determinado pastor, e geralmente a gente ia num grupo de obreiros, e quando já era auxiliar na época, quando nós vamos retornando para Caxias, ali em frente ao cemitério da Olaria, estava tendo uma blitz, e essa blitz já estava na finalização dela, e meus irmãos, o guarda estava colocando os cones laranja, ainda no tempo da Toyota, a Toyotinha que era amarelo com preto, faz tempo, né? Mas vocês lembram tudinho. Quem lembra da Toyota amarelinha, que era preto? Os carros da polícia era preto com amarelo, né? E aí o guarda estava colocando os cones. Um obreiro que estava conosco diz: ih, rapaz, a polícia pegou aquele homem ali, bateu nele demais, está todo ensanguentado, os cones, aí foi o jeito de dizer: não, rapaz, ali não é um homem, ali era o cone que a polícia estava colocando dentro do bagageiro, porque a pessoa foi levada, irmão, pela aparência, e nem tudo que parece é. Quantas pessoas às vezes não falam, meus irmãos, algo simplesmente movido pela aparência, às vezes não tem certeza e mesmo assim fala. As aparências, elas devem, meus irmãos, serem de certa forma avaliadas, para que o nosso juízo não seja levado em consideração as aparências. Lembre muito bem de Samuel, quando foi ungir o rei de Israel, ele está na casa de Jessé o belemita, e os filhos de Jessé começam a passar, e passa, meus irmãos, o primogênito forte e robusto, e Samuel diz: esse aí é o rei de Israel, porque não pode ser um homem de boa aparência, um homem forte e robusto. E Deus condena Samuel na sua mente e no seu coração, dizendo: Samuel, tenha calma, esse não é o rei. Você olha para a aparência física, mas eu vejo o que está dentro do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o que está dentro de você, meu irmão. Deus é o que está dentro de você, jovem. Louvado seja o nome de Jesus. Passa o segundo filho. Samuel disse: bom, não foi o primeiro, mas é o segundo. Deus volta a condená-lo novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a promessa, meus irmãos, e os desígnios de Deus estava para um jovem ruivo, de pequena estatura, mas de boa aparência. O seu nome era Davi, aleluia, e ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. As aparências, meus irmãos, podem enganar, e as folhas representam muito bem essas aparências. Nós podemos ver ainda, meus irmãos, que as folhas podem representar a hipocrisia que está na mente e no coração de muitas pessoas, e Jesus asseverou muito acerca da hipocrisia, da aparência. Nós podemos ver ainda que as folhas, dentro deste contexto, podem até mesmo representar a esperança de frutos. Obviamente, quando se vê uma árvore abastecida de folhas, imagina-se que ela tem fruto. Quantas pessoas não são levadas, meus irmãos, pela produção incessante de folhas, mas não tem fruto. Às vezes canta bonito, prega bonito, fala bonito, anda bonito, mas não tem os frutos, meus irmãos, que condizem com as suas ações e com as suas atitudes. Cristo condena uma vida de aparência. Cristo condena, meus irmãos, a hipocrisia daqueles que se levantavam para demonstrar uma coisa que realmente não era. E Jesus agora está com o discípulo diante daquela figueira, vendo folhas. Para muitos poderia ser um momento de frustração, mas Jesus sabe o que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segue para Jerusalém com o seu discípulo. Chegando lá, meus irmãos, ele entra no templo, ele faz a purificação do templo, expulsando os cambistas, meus irmãos, derrubando as mesas, e diz então as sagradas escrituras que eles retornam no dia seguinte. E quando eles retornam no dia seguinte, eles passam pelo mesmo local, e quando passam pelo mesmo local, eles avistam uma figueira. E quando eles olham para a figueira, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ela se secou do alto até a raiz. Um dia só foi o suficiente para ela secar do alto à raiz.
Isso é muito interessante, meus irmãos. Não que Cristo não soubesse que ali não havia fruto. Jesus sabia. Ele era onisciente, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, mas a demonstração daquele ato serviria, meus irmãos, para nortear a fé dos discípulos acerca da palavra que já havia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que levou Jesus a amaldiçoar aquela figueira? Primeiro, ela aparentava ter fruto. Ela aparentava ter fruto, mas na realidade não possuía. Ela não frutificou, meus irmãos, mesmo tendo as condições necessárias para se ter fruto. Quantas pessoas não produzem? Quantas pessoas não frutificam, mesmo tendo condições essenciais para frutificar? Às vezes, meus irmãos, estão em uma boa casa, em uma boa congregação, em uma boa família, em um bom ciclo de amizade, mas não conseguem frutificar, não conseguem produzir fruto. Existem aqueles, meus irmãos, que até mesmo tendo condições necessárias, clima bom, água abundante, luz suficiente, mas não querem produzir na casa de Deus e no reino de Deus. Simplesmente estão acomodados, simplesmente, meus irmãos, estão na sua zona de conforto, não querem produzir mais nada. Não, aqui está bom, do jeito que está, eu estou me sentindo bem, eu estou muito confortável nesse banco. Evangelizar, eu não preciso evangelizar, tem a equipe de evangelismo, culto de oração, não preciso orar, eu simplesmente vou para casa e resolvo. As pessoas, meus irmãos, ganhar alma, não, a igreja já tem muita gente, as pessoas não querem mais, meus irmãos, algumas delas não querem mais frutificar, estão acomodadas em suas zonas de conforto, porque estão produzindo somente folhas. As folhas podem até estar verdinhas, mas existe a ausência de fruto. E é um perigo grande, irmão, não frutificar. O próprio Cristo diz: olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Se vocês estiverem ligados em mim e eu em vós, vocês vão produzir fruto. Louvado seja o nome do Senhor, e o vosso fruto vai permanecer. Quem está ligado em Jesus aqui, levante a mão. Aleluia, Ele é a videira verdadeira, irmão. Então a gente pode produzir fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é tão especialista que Ele diz: olha, sem mim nada podeis fazer. É necessário estarmos ligados em Cristo. É necessário, meus irmãos, produzirmos fruto. Até mesmo em condições severas e em condições escassas, mas o crente fiel e temente a Deus, ele produz fruto. Louvado seja o nome de Jesus. Esses frutos, meus irmãos, são as nossas ações, são as nossas atitudes, são aquelas pessoas que são abençoadas por muitas vezes seguir os nossos exemplos. Que exemplo nós estamos deixando? Que legado nós estamos deixando? Que circunstância, meus irmãos, nós estamos produzindo para que as pessoas olhem para nós e diz: esse verdadeiramente é um homem de Deus, essa verdadeiramente é uma mulher de Deus, esse é um jovem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É pelos frutos que se conhecem a árvore. Porque o fruto, ele carrega todo o material genético de uma árvore. Os frutos, meus irmãos, eles produzem árvores semelhantes. Quando você quer, meus irmãos, produzir uma árvore, você certamente vai para o banco de dados desta árvore e pega simplesmente o seu fruto, e assim você consegue uma árvore semelhante. O mais interessante de tudo isso, meus irmãos, é que o ensino de Jesus, com esta atitude, com este ato, Jesus nos ensina os discípulos acerca da funcionalidade e do exercício da fé. Observe muito bem que, passando pela manhã, viram que aquela figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou.
E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vos digo que tudo o que pedide, orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer receber alguma coisa de Jesus? Então vá para a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, acredite. Mas às vezes, irmão, tem crente que já ora duvidando. As folhas estão tão intensas na vida dele que ele já ora duvidando. Oh Senhor, o problema é grande. Oh Senhor, e aí coloca, meus irmãos, obstáculo e dificuldade. É por isso que muitas vezes não alcançamos o milagre. Quando formos orar, meus irmãos, precisamos orar com fé, acreditando que Deus certamente vai responder às nossas orações. Por isso devemos ter muito cuidado com as folhas que podem demonstrar uma beleza rara, uma árvore esplêndida, mas os frutos é quem deve prevalecer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, meus irmãos, que essas folhas venham produzir engano, porque é necessário na caminhada cristã que o homem venha produzir, e todo crente, meus irmãos, devem ser frutífero. Sabe por quê? Porque você já passou por essa experiência. Eu já passei por essa experiência. Às vezes no nosso quintal nós temos uma árvore que é tão bonita e ela produz tanta folha, mas ela não produz fruto. E o que é que a gente faz com a árvore que não produz fruto? Corta. A gente corta. E depois que corta, ela se seca e é lançada onde? No fogo. É interessante isso, né, irmão? Então, se nós, como seres humanos, criatura, queremos que as árvores venham produzir fruto, para nós nos alimentarmos, imagine o que é que Deus espera de nós. Deus quer que você dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Que não venha permanecer somente nos enganos das folhas. É assim que a gente faz. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia conta, o próprio Cristo, uma parábola de uma árvore que estava no meio de um jardim e ela não produzia fruto, e o dono daquela vinha disse: eu vou cortar essa árvore. E então alguém disse: não, eu vou preparar ela mais esse ano, eu vou limpar ela mais esse ano, vamos esperar até o próximo ano para ver se ela produz. Não é verdade, irmão? Ou seja, a figura ali do Espírito Santo querendo que nós venhamos produzir. Quantos daqui, meus irmãos, que aqui estão, que tinham a oportunidade singular de produzirem fruto, mas infelizmente pelo cansaço, pelo sufoco da vida, não conseguiram produzir fruto, mas o Espírito Santo continuou, aleluia, apostando em você, e hoje nós temos a capacidade de produzir frutos, para que aqueles que estão ao nosso redor venham se alimentar e não simplesmente usufruir da nossa sombra. Folhas são essenciais, mas elas não são tudo. O que conta, meus irmãos, na vida de um crente são os seus frutos. São os seus frutos. Que nós venhamos frutificar, que não venhamos produzir engano através das folhas, né? Porque às vezes, irmão, às vezes é muita zoada, às vezes é muito show, às vezes é um show pirotécnico, não é verdade? Igual aqueles, a festa de final de ano, é muito foguete, é muita luz, né? Mas a circunstância, para que serve? Né? A finalidade, é só para ouvir um barulho? É só para ver uma luz? É só uma beleza que passa ligeiro demais, né? Aí depois começa as mesmas coisas.
Deus não quer que nós vivamos assim. Deus quer que nós permaneçamos de forma constante na sua obra, na sua casa, produzindo fruto. E não é, meus irmãos, para ser visto pelos homens, não. É para ser visto por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo para Deus, ainda que os homens não percebam, mas o Senhor percebe todas as coisas, e Ele vai recompensar você, Ele vai abençoar você. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos produzir fruto, vamos ganhar mais almas para o reino de Deus, vamos estar, meus irmãos, mais presentes. Tudo isso é fruto. Vamos seguir os ensinamentos de Cristo, aquilo que Ele nos deixou, para que simplesmente nós não venhamos produzir algo que nós não somos, ou até mesmo enganar alguém. E às vezes a gente diz, rapaz, fulano de tal é tão isso, é tão aquilo, quando na realidade, meus irmãos, não é. E Cristo condenava severamente essas pessoas que viviam de aparência. Hoje, irmão, a gente vive de aparência. A sociedade vive de aparência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, na ceia que nós estivemos aqui, existe uvas, cachinhos de uvas artificiais, que parecem com verdadeiro. Parece, mas não é. Tinha até gente querendo comer. Não é verdade? Quantas vezes a gente não vai assim, pela aparência, né? Rapaz, é tão bonito, é tão gostoso, e na realidade não é. Às vezes até na hora de casar. As aparências contam muito também, mas às vezes a pessoa é tão bonitinha, mas, irmão, por dentro, não resolve nadinha. Não é verdade? Então, às vezes, compensa mais ficar com o feinho, né? Com o desprovido de beleza, que a essência dele é melhor. Né? Cuidado, irmão, muito cuidado com as aparências que podem enganar as pessoas. Engana o homem, engana os que estão à nossa volta, mas sabe quem é que não engana? Engana o nosso Deus. Deus não engana, irmão. Ele não se engana, porque Ele vê a nossa essência. Quando o homem vê só a aparência, Deus vê o que está por dentro da nossa vida e por dentro da nossa alma. Então, o fato de Jesus amaldiçoar aquela figueira não era simplesmente porque ele estava zangado, ou porque ele foi lá, ele não sabia que lá tinha fruto. Jesus sabia, mas ele queria dar uma lição para os seus discípulos, para aumentar a fé dele. Às vezes, irmão, a gente precisa ver, nós somos igual a Tomé. Tem vezes que o crente precisa ver para ele acreditar, e os discípulos precisaram ver a figueira secar para acreditar. Rapaz, o negócio aqui foi sério, porque ontem a bicha estava tão verdinha, tão bonitinha, e hoje ela está seca e murcha, porque não produziu fruto, né? Então, é isso que acontece com quem não produz fruto. Seca-se, morre e vai, meus irmãos, para o seu destino final. Mas graças a Deus que a igreja que nós estamos pregando nesta noite é uma igreja que está verde na presença do Senhor, está produzindo fruto. Só quem está produzindo fruto aqui, levante a mão, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que eu devo fazer para minha vida ser melhor? Peça discernimento de Deus, para que você não venha ser enganado pelas aparências. Amém? O engano das folhas, tenhamos muito cuidado com folha, e às vezes é muita zoada e pouco resultado. É muito fogo e pouco resultado. É igual fogo de palha de milho, que é bonito, mas é passageiro e é ligeiro demais. Não é verdade? Rapaz, tem umas coisas que enganam o povo. E o ser humano, por incrível que pareça, ele é conduzido, irmão, por aquilo que ele vê. Principalmente os homens. Principalmente os homens. É por isso que os olhos, eles devem ser preservado. E Davi dizia: Senhor, não vou colocar coisas mais diante dos meus olhos, porque os olhos são terríveis, irmão. Às vezes vê coisa que não existe, e às vezes coisa demais. Cuidado para onde nossos olhos estão olhando. Quem sabe nós estamos olhando só para as folhas e não estamos vendo os frutos, e Deus está vendo os frutos que nós estamos produzindo. Quantos compreenderam a mensagem pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um louvor. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi.
Luiz Frazão. Aniversariando hoje. Que bênção, né? Mais alguém aniversariando, irmão? Olha aí. Anda pra cá. É isso. Como é que a igreja faz? Felicidade desejamos a você por mais uma flor. Faça. Olímpia e Ana Clara, está convidando aqui. Onde estão? Olha ali, rapaz. Mas ele é inteligente. Senhor Deus, estamos aqui agradecendo, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso. Que esse curso venha, Senhor Deus, ser transmitido aos lares. Que os irmãos venham acompanhar no canal do YouTube os cultos e venham compartilhá-lo para que outras pessoas possam alcançar a graça de reconhecer a Tua palavra. Que abençoe cada um de nós, abençoe o irmão Frazão e sua família, e abençoe a todos. Abençoe a família que receberá o dinheiro, que abençoe a criança, que ela estará livre de toda enfermidade. Que nos proteja, que nos abençoe. E peço também especial, Senhor Deus, ao meu amigo Ney, que está com a filhinha internada no hospital, com um problema gravíssimo no rim. Que Deus venha curá-la, Senhor Deus, dessa febre de quase 40 graus que não quer ceder. Por isso eu te peço a proteção e abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, a nós todos. Amém. Levante a mão assim, ó, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem. Está encerrado o culto, tenham todos uma excelente noite.